Olá, boa tarde. Estamos começando hoje mais uma live do projeto Eu, Você e Direito. E hoje nós vamos ter a conversa com o Dr. Vitor, um amigo, um irmão, professor, escritor, jurista renomado aqui no Brasil e que tem defendido a tese aí do dano temporal. Então hoje nós vamos falar sobre o dano temporal aqui na nossa live com nada mais, nada menos que o Dr. Vitor, que vai vir agraciar esse grande bate-papo que nós vamos ter aqui sobre dano temporal. Então, se você aí ainda não me segue aqui no canal do Instagram, por favor, comece a seguir. E se você também não está inscrito no meu canal lá no YouTube, faça-me a gentileza de ir lá no YouTube, inscrever-se nesse canal, não custa nada para você, 2 segundinhos aí do seu tempo, mas vai ajudar muito esse professor aqui em continuar com esse projeto de difundir conhecimento de forma voluntária, gratuita, aí para todos vocês. Então, novamente, vai aqui o convite para se inscrever no meu canal do YouTube e também ser um seguidor aqui na minha rede social do Instagram. Todas as quartas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, estarei aqui junto com inúmeros colegas juristas e convidados para dialogar sobre as diversas áreas do direito e aí o que há de mais recente em entendimentos dos tribunais. Então, vai ser muito bacana esse projeto Eu, Você e o Direito. Tudo bem? Então, vamos aguardar o Vitor entrar para a gente poder começar a dialogar. Enquanto isso, vocês podem ir colocando as dúvidas que porventura vocês tenham, tá? Sobre a temática. A gente vai tentar abordar dentro de 1 hora, que a nossa live comporta aí, trabalhar essa temática que é um tanto quanto controvertida, é uma temática extremamente recente no ordenamento jurídico nacional e que tem sido reconhecida também pelos tribunais superiores. Então, trouxe aqui para vocês, de antemão, o meu amigo, aí, colega também de profissão, lá do Brasilcom, Dr. Vitor, que tem inúmeros escritos jurídicos, artigos jurídicos sobre a temática. Além desses escritos, nós vamos falar também um pouco sobre o desvio produtivo do consumidor, que está umbilicalmente ligado com a questão aí do dano temporal. Então, para você que está nos assistindo, está aí meu amigo também, o Márcio Camargo, foi meu aluno há um tempo atrás, advogado de sucesso hoje em dia, um escritório que está super antenado com o que há de mais moderno. Obrigado aí pelo prestígio de estar aqui nos acompanhando nesse diálogo. Então, vamos aguardar apenas o Dr. Vitor entrar para a gente poder dar início à nossa conversa, às nossas explanações, as nossas ideias sobre dano temporal. Aproveito, então, também para reforçar aí e deixar claro para vocês que essas lives do projeto Eu, Você e o Direito ficam disponíveis caso você não consiga assistir e participar ao vivo aqui conosco. Ela vai ficar disponível 24 horas no History aqui do meu Instagram e depois eu disponibilizo ela integralmente no meu canal lá no YouTube, tá? Então o YouTube é Professor Palomares, você entra lá facilmente, vai achar um canal e nesse canal vai ter lá a pasta Lives. E eu tenho várias lives já realizadas. Nós falamos aqui sobre contratos educacionais em tempos de pandemia com a doutora Renata Balém. Falamos sobre superendividamento do consumidor de direito bancário com o professor e doutor Jason Gonçalves. Falamos sobre o ensino à distância, do ensino presencial ao ensino à distância, com o exímio professor Marco Antônio, que foi super bacana. Naquele momento nós conseguimos trabalhar a situação de que nós não temos um ensino à distância, nós temos um ensino digital. Então foi muito bacana, vale a pena dar uma conferida na live lá. Estou avisando o Vitor que nós já estamos ok para a gente começar aqui o nosso diálogo. Enquanto isso, sinta-se à vontade, tá? Aí para poder já colocar suas dúvidas ou entendimentos aí dos tribunais, tá? Vou falar aqui, Vitor, você tem que me chamar
para eu poder autorizar aqui você transmitir. Vamos lá. Adiciona. Ok, o Vitor. E aí a gente começa a falar sobre o dano temporal. Grande Vitor, tá aí presente agora conosco, Dr. Vitor, do qual me deixa muito feliz em poder dialogar contigo aqui ao vivo, tá? Adentrando aí na sua residência ou no seu local de trabalho para falar sobre um tema que é de sua expertise. Você tem total conhecimento e que tem sido reiteradamente citado em vários julgados pelos nossos tribunais superiores, em especial o STJ. Então, Vitor, a palavra está contigo, meu irmão. Grande Palomares, tudo bem, meu amigo? Eu que fico tudo na paz. Imensamente lisonjeado com o seu convite. Você que faz um trabalho maravilhoso aí no combate à falaciosa indústria do dano moral, né? O mero aborrecimento, esses argumentos aí que procuram esvaziar os direitos, né, das pessoas, dos consumidores especialmente. E para mim é uma grande honra estar participando aqui no seu canal, fazendo essa live com você, para a gente trocar essa ideia sobre o dano temporal. Um grande abraço para você, um grande abraço a todos aí do Mato Grosso que estão nos acompanhando, a todos aí do Brasil, seus alunos, seus seguidores. É um prazer estar aqui e vamos lá. Vamos lá. Bom, antes da gente entrar propriamente dito na temática do dano temporal, eu acho que é importante como professores, né? E a gente sabe que nem sempre são juristas que estão só nos assistindo, a gente pode ter empresário, pode ter pessoas com outras formações, ou até mesmo pessoas sem formação científica, acadêmica alguma. Eu acredito que é importante a gente dizer, né, informar aqui para eles que esses danos temporais que vão ser falados aqui, não necessariamente estarão envoltos apenas e tão somente numa relação de consumo. Como, por exemplo, no belo artigo, inclusive, do qual eu li, que é de sua autoria, a gente tem lá, você relata para nós a possibilidade do Estado ser condenado por dano temporal pela desídia, né, em face na prestação dos seus serviços aí para com os seus administrados. A gente tem também o conhecimento de que a tese tanto do dano temporal quanto também do desvio produtivo, que aí sim essa é específica para o consumidor, apesar de estar umbilicalmente ligadas, também têm sido utilizadas na Justiça do Trabalho, né? Então, é algo fenomenal que emplacou realmente na jurisprudência nacional a partir do ano de 2016, vinha de forma tímida ali nos anos passados, mas de 2016 para cá deu uma escalada muito, muito grande, muito alta. Então é importante que as pessoas saibam que o dano temporal em si, né, Vitor, ele não está umbilicalmente ligado apenas e tão somente com uma relação de consumo, podendo ser aplicadas a todos qualquer outras formas de direito admitidas. Concorda? Agora com você a palavra aí para poder explicar. Concordo, totalmente de acordo. Essa questão da lesão ao tempo, ela inicialmente, né, o Palomares, ela foi identificada nas relações de consumo porque elas são as que a gente trava o consumidor, é o direito do dia a dia. Então, só para a gente situar quem está nos acompanhando aí, isso começou lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em meados dos anos 2000, mais ou menos, 2005. O Tribunal de Justiça do Rio começou a considerar que a perda do tempo do consumidor ela deveria ser considerada também na hora de se quantificar o valor da compensação por dano moral. Mas os acórdãos lá do TJ do Rio eles se limitavam simplesmente a declarar que a perda do tempo era causa, né, de dano moral. Ela integrava o dano moral, integra, né? Nós ainda temos julgados nesse sentido. O dano temporal, na verdade, essa ideia de compensação pelo tempo perdido, ela não é uma criação brasileira, né, para que as pessoas saibam. No Código Civil Alemão, por exemplo, existe um parágrafo lá, que é o parágrafo 651, a linha F. Ele, quando fala lá da indenização ordinária por perdas e danos, né, a indenização que a gente conhece rotineiramente,
Sim. Nesse parágrafo, o Código Civil alemão fala que é o seguinte, para pacotes turísticos, especificamente, quando o consumidor, além do dano que ele sofreu, ele perde o tempo de férias dele, as chamadas férias frustradas, né, em decorrência de um ato do agente de viagem, né, da companhia aérea, do fornecedor, ele tem direito a uma indenização suplementar àquela que é ordinariamente deferida à parte, exatamente em razão dessa perda do tempo. Temos também notícia, no ano de 2007, de julgado de uma corte de apelação do Reino Unido, em que foi deferido compensação por dano temporal a uma empresa. Esse caso é muito interessante, uma empresa que foi contratada por outra empresa para revitalizar um acervo de fotos, de documentos relacionados ao setor de aviação. Mas o que aconteceu? Essa empresa que contratou, ela, por descuido dela, ela permitiu lá, favoreceu uma inundação no seu estabelecimento, e com essa inundação, os colaboradores dessa empresa que foi contratada, eles, além de desempenhar o trabalho de catalogação desse acervo, eles tiveram também que trabalhar para recuperar os documentos. E é muito interessante que eles pediram uma indenização, inclusive lá nessa ação eles utilizam o termo desvio, porque eles desviaram o tempo originalmente previsto para o trabalho em si, de catalogação do acervo, para também recuperar esse acervo que foi danificado em razão do ato da empresa que a contratou. Então, isso existe no direito estrangeiro. Você tem diversos regulamentos da União Europeia prevendo compensação por perda do tempo, principalmente nas relações de consumo. A gente sabe que o europeu, principalmente no setor de viagens, de turismo, o europeu ele viaja muito, né? Existe lá uma cultura na Europa de viajar. Isso para eles é muito importante, o direito de lá é muito avançado em relação a isso. Mas aí no Brasil, em 2005, começou lá o Tribunal de Justiça do Rio a deferir indenização por dano temporal. Mas o grande momento em que isso entrou em ebulição no Brasil foi exatamente com a obra do Marcos Dessoni, Desvio Produtivo do Consumidor, cuja primeira edição saiu no ano de 2011 e em 2017 ele lançou uma segunda edição do autor, inicialmente pela editora RT, agora a edição dele, do autor, que é a teoria aprofundada do desvio produtivo. E a partir desse livro do Marcos Dessoni que a produção doutrinária e a jurisprudência, hoje eu arrisco dizer que nós já temos até uma jurisprudência se formando sobre desvio produtivo, dano temporal, né? Sobre lesão ao tempo, responsabilidade civil pela perda do tempo. A partir da obra do Dessoni é que isso ganhou corpo, né? Então, depois disso, eu conhecendo a obra do Dessoni, eu escrevi um artigo em 2012. Na sequência, o professor Pablo Stolze, ele leu o meu artigo no Jus Navigandi e também escreveu um artigo, e aí um foi puxando o outro. E em 2018 nós lançamos a nossa obra coletiva, que é o Dano Temporal, o tempo como valor jurídico. Eu vou mostrar esses livros depois. E a produção doutrinária, Rodrigo, no Brasil está em profusão sobre o tema. Quem quiser aí pesquisar no Google, tem inúmeros TCCs, nós já temos trabalhos de doutorado, tese de doutorado, inclusive da Laís Bergstein, que é a nossa colega lá do Brasil Com, que lançou Tempo do Consumidor e o Menosprezo Planejado, que foi fruto da tese de doutorado dela pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos também um outro livro que as pessoas não conhecem, que é do professor Daniel Degal Bastos. Ele é defensor público da União em Santa Catarina. Pesquisou isso no mestrado dele também e lançou Responsabilidade Civil pela Perda do Tempo. É o livro da Lumen Iuris. O livro da Laís dele eu não tenho aqui ainda. Tá? Mas você vê que já tem livros, verdadeiras obras, né, doutrinárias, pesquisas, além de artigos científicos, sobre esse tema. Então, eu arrisco dizer, dano temporal hoje é o grande tema da responsabilidade civil. Né? Ao lado aí, a gente teve no passado recente o dano estético, na justiça do trabalho nós temos aí crescente o dano existencial, que também está relacionado ao tempo.
né? Inclusive o Marcos Dessoni trabalha o desvio produtivo hoje, considerando esse caráter existencial do tempo. Porque o tempo, segundo Dessoni, ele é o suporte implícito da própria vida, né? Nós organizamos a nossa vida conforme o tempo que nós dispomos. Então, só para a gente poder iniciar esse bate-papo, né? O tempo ele é extremamente importante. E o Byung-Chul Lee, ele tem um livro muito interessante que chama Sociedade do Cansaço. Talvez alguns já ouviram falar, ou conheçam até. Inclusive foi civil de suporte para que o professor Maurílio Casas Maia, que é um dos organizadores da nossa obra, junto com o professor Alexandre Moraes da Rosa, trabalhasse o dano temporal sob essa ótica da sociedade do cansaço. O que o Byung-Chul Han fala? Não é Byung-Chul Lee, não, Byung-Chul Han. Ele fala o seguinte: olha, nós vivemos uma sociedade acelerada e que cobra das pessoas cada vez mais produção. Você vê que aí no Instagram a gente está cansado de ver, né? Vários colegas, inclusive, nós mesmos, né? Final de semana a gente passa lá stories, a gente trabalhando, né? A gente meio que sofre até uma pressão psicológica interna e inconsciente para poder produzir. Parece que é até vergonhoso se a gente não mostra que a gente está trabalhando, né? Só que a verdade é que o tempo ele também deve ser utilizado para lazer, para descanso. Sábado e domingo são dias que a gente, em tese, deveria estar descansando com a nossa família, passeando em algum lugar. Agora, com a pandemia, isso acabou, né, momentaneamente, mas, enfim, o tempo para a gente viajar. Inclusive, essa sensação aí de tempo, né, Vitor? A questão, quem trabalha bastante a questão também do tempo é Bauman. Bem legal também a forma que ele vê, pelo menos uma das interpretações que a gente pode ter aí da leitura da sociedade líquida, né, que ele traz para nós, sociedade líquida, amor líquido, relações líquidas, entre outros. O que é bem legal, o que ele traz para nós é a possibilidade, essa pressão que nós sentimos, esse sufoco que nós sentimos de ter que estar produzindo todos os dias, 24 horas por dia e tal, vem justamente de uma filosofia, de uma era que era considerada por ele a sociedade sólida, que era a sociedade de produção, né? Que era aquela sociedade industrial. E aí, quando a gente tem a sociedade industrial e ela passa a essa industrialização vir para a sociedade líquida, a gente tem esse sufoco, esse conflito. Eu tenho que ficar produzindo 24 horas porque o lazer ele é supérfluo. Porque o ócio significa que eu não tenho tempo, que hoje em dia a gente sabe que não é muito interessante dizer nas festas judiciais, um tempo útil. Porque a sociedade sólida, ela defendia a ideia de que o ócio era inútil, e aí você tinha o tempo útil. Tanto é que até hoje nós dizemos assim, dias úteis e diz o quê? Você só trabalha em dia útil, que significa dizer que o tempo utilizado para o trabalho é útil. E os outros demais tempos que nós temos, ele é inútil? Então, se você começar a trabalhar dessa forma, nós teríamos aí um tempo que iria prevalecer sobre os demais, que teriam um maior valor econômico, e um outro tempo que seria inferiorizado. E o que a gente sabe, já através dos estudos aprofundados, que também brilhantemente naquele artigo você também já trabalhou, a tipologia, né, de certa forma, uma tipologia dos tempos, né? Tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo útil. Não podemos falar tempo inútil, obviamente, né, porque a própria teoria que a gente traz do Marcos Dessoni, ele com brilhantismo ímpar de elaborar essa tese dele, ele diz que o tempo é uno e finito, e ele tem bases sólidas nesse sentido, empíricas, para comprovar, inclusive invocando outras ciências, né, como a questão da física, que tem também no livro dele. Ele traz questões físicas para comprovar que o tempo é finito. E o que é importante de todos que estão aí nos assistindo é que no Brasil, nós conseguimos, através de todos esses pensadores, de toda essa produção acadêmica, científica, a elevação do tempo ao status de bem juridicamente tutelado pela própria Constituição Federal. Então, nós não estamos falando aí de uma situação que não tem base científica, que não tem eu tenho um bem que compõe o patrimônio imaterial do ser humano,
Portanto, este patrimônio imaterial do ser humano, quando usurpado, ele tem de ser ressarcido porque ele é finito. Então, a conclusão que se chega com as teorias, seja para a relação de consumo, seja para uma relação civil, é de que existe sim um dano temporal e nós não podemos categorizar esses danos, né, para fins de diminuir quanto indenizatório ou majorar quanto indenizatório, colocando um fator tempo útil, tempo de trabalho, tempo de lazer, diminuindo o valor do tempo de lazer em detrimento do valor do tempo de trabalho. Então é interessante as pessoas que estão nos assistindo, os colegas, tem aqui o Dr. Tiago Loyola está aqui, nosso ilustre coordenador da pós-graduação de Direito do Consumidor, lá da Escola Nacional da Advocacia, né? Tenho muito orgulho de pertencer a esse grande grupo de pensadores aí do ramo do direito do consumidor. Dr. Tiago, meu brotherzão, a gente troca muita ideia na questão de planos de saúde, né? E não só em outras áreas, mas que é importante a gente saber que não existe essa diferenciação mais da questão de tempo útil e de tempo não útil, para não dizer inútil, né? E complementando um pouco o raciocínio aí histórico, eu tive a oportunidade de palestrar em inúmeras capitais do Brasil junto com o próprio Marcos, né? Nós dialogamos várias vezes, né, em cafés da manhã, nos bastidores, eu trabalhando a questão da teoria do mero aborrecimento tem valor, do qual eu consegui conceituar o que é o mero aborrecimento, juntamente com outras literaturas, como a do professor Renato Barreto, lá do Rio de Janeiro, Petrópolis, ele tem lá o livro dele, A Indústria do Mero Aborrecimento, com dados empíricos fantásticos, ímpares, que também foi tese do mestrado dele. E nesses diálogos com o Marcos, nós tivemos um grande problema, Vitor. E ali surgiu uma discussão bem legal, que pode gerar teses e mais teses, aí seja de mestrado, doutorado, TCC, o que seja, ou artigo científico sem cunho acadêmico algum, né? Que é o seguinte: qual seria a natureza jurídica dessa indenização? Seria a natureza jurídica moral in re ipsa, porque nós não estamos falando em dor, amargura, vexame e humilhação, não estamos falando em subjetividades, ou seria realmente um dano existencial que está atrelado justamente à teoria italiana lá da justiça do trabalho, né, das relações trabalhistas italianas, que foi possível a elevação de dano autônomo, dano existencial, podendo ser cumulado com danos morais, porque não há confusão. Então eu tenho um dano existencial pelo fato de que eu passo a ser apenas e tão somente um número para essa sociedade, eu não tenho valor humano algum, então eu deixo de existir mesmo estando em vida, por isso nós temos um dano existencial com o desperdício do tempo, então seria, talvez, teria essa natureza jurídica existencial, ou seria, enfim, como diz os próprios tribunais, um dano moral in re ipsa. Então eu jogo essa bucha aí para você, eu e o Dr. Marcos lá, a gente em vários cafés, em vários bastidores aí das nossas palestras, Brasil afora, a gente sempre dialogou nisso e não consegue chegar num denominador comum. Então eu jogo a bucha aí para você, para a gente estender esse diálogo, virar um triálogo aí. Vamos lá. Bom, então, eu tenho refletido, Rodrigo, bastante sobre isso, porque realmente é uma discussão que cabe, né? Originalmente, né, no passado, quando se começou a conceber essa ideia de dano moral, o que era o dano moral? Era exclusivamente aquela lesão aos atributos da personalidade, a honra, a intimidade, a privacidade, né, a imagem. Só que eu penso o seguinte: a gente está caminhando, a sociedade está ficando tão complexa que hoje você não tem mais lesão só a esses atributos. E o professor Sérgio Cavalieri Filho trabalha muito bem essa questão, porque ele fala que hoje essa reparação de danos extrapatrimoniais, você não considera mais esses atributos da personalidade apenas. Você tem que levar em consideração a dignidade humana.
E aí que eu acho que é interessante essa ideia do tempo, porque como o tempo ele é o suporte implícito da nossa vida, conforme o Marcos coloca, nós planejamos a nossa vida conforme o tempo que a gente dispõe, o tempo, obviamente, ele nos proporciona vida digna. E justamente é o fundamento, por exemplo, da compensação pelo dano existencial, que é quando o empregador ele priva o trabalhador de usufruir o tempo que ele teria de descanso, né, o intervalo interjornada, junto à família, né, ele não se alimenta direito, ele não dorme direito, ele fica lá submetido a uma jornada de trabalho excessiva, e aí vem essa ideia que é relacionada justamente à dignidade humana. O tempo é necessário para que nós vivamos dignamente, porque você tem vários outros valores nas constituições modernas, não só na brasileira, na Constituição espanhola, na portuguesa, na Constituição alemã. Isso que fala é o professor Ingo Wolfgang Sarlet, quando ele fala lá como que a dignidade da pessoa humana, esse princípio, ele foi incorporado às constituições modernas a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, Declaração dos Direitos Humanos, lá em 1948, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho refletido a questão do dano temporal sob esse viés. Porque é o seguinte, olha, você pode até não ter um reflexo anímico na sua personalidade, né? E aí você entraria no campo do dano moral, porque a simples perda do tempo está subtraindo um suporte da sua vida, certo? Sim. Então, eu acho que não cabe a análise só pelo viés dos direitos da personalidade. A gente tem que analisar a dignidade humana, né? O tempo como suporte, como um fator que nos proporciona vida digna. Eu abandonei, inclusive, essa diferenciação nos meus escritos anteriores. Eu fazia essa diferenciação entre tempo útil e tempo livre. E aí, por influência do professor Flávio Tartucci, né, ele, inclusive, registrou isso no manual de responsabilidade civil dele, não existe realmente um tempo útil e inútil. Todo tempo é útil. Tanto tempo que a gente usa para a gente dedicar alguma atividade, seja trabalho, seja lazer, atividade que eu falo em sentido lá, quanto para a gente não se dedicar a nada. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu tenho o direito, inclusive, de passar um dia inteiro no meu quarto, olhando para o teto, simplesmente existindo. E ninguém pode me retirar, ninguém tem o direito de me retirar esse direito. Né? Ninguém pode ter a prerrogativa de me retirar esse direito. Porque é um tempo que até... Quando a gente... Quando a gente era mais jovem, Vitor, quando a gente era mais jovem, a gente tinha o costume de falar que é o tempo do domingão cuecão, né? Aquele domingão que você quer ficar no quarto, quer ficar à toa, não quer fazer nada, quer ficar ali com o cuecão, de preferência aquele velho ainda, largado, sem incomodar ninguém e ninguém te incomodando, né? Exatamente. Então, não dá mais para você trabalhar só com a ideia de dano moral, só de ofensa a atributos da personalidade. Inclusive tem um enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil, salvo engano é o 445, que diz o seguinte, olha, o dano moral hoje ele tá tão, o conceito está tão ampliado e justamente visando essa vertente da dignidade da pessoa humana, que não necessariamente, né, esse enunciado foi aprovado dizendo o seguinte, o verbete dele não necessariamente o dano moral vai acarretar sentimentos humanos desagradáveis. Né? E principalmente no âmbito das relações de consumo, é algo muito difícil de você provar. Tanto é que o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8º, estabelece a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Então imagina, se você é obrigado a provar que você ficou chorando, estribuchando no chão, sofrendo, né? O dano moral ele caminha na relação de consumo cada vez mais para ser entendido como dano moral puro, in re ipsa, né? Dispensa a pessoa de fazer prova daquele sofrimento que antigamente se exigia. Você tinha que provar que a sua imagem foi arranhada, a sua honra foi abalada, a sua intimidade, a sua privacidade foi invadida pelo fornecedor. Então, enfim, hoje está caminhando para isso, né?
Então, o dano temporal ele vem também em boa hora para mostrar o seguinte, só para caminhar para essa segunda parte, finalizando. Ele vem mostrar o seguinte, que você, ao considerar uma lesão extrapatrimonial, não só dano moral, mas o dano extrapatrimonial, você considera diversos fatores. A perda do tempo, se houve realmente, efetivamente, uma lesão à sua honra, aos seus direitos da personalidade. A questão dos hipervulneráveis, se além disso tudo eu perdi tempo, eu tive minha honra abalada, eventualmente, mas além disso, poxa, eu sou uma pessoa idosa que precisa de cuidado, então tudo isso, até dentro daquela ideia de que a indenização se mede pela extensão do dano, a gente pode trabalhar todas essas teses para incorporar o dano moral como mais uma camada de lesão à dignidade da pessoa humana, não só aos direitos da personalidade. Sim. E uma coisa que eu costumo falar nas minhas palestras aí com colegas, eu retirei essa fala da introdução do livro Curso de Consumidor, do professor Nunes. Então, geralmente, os estudantes, acadêmicos, em si, a gente acaba não lendo muito as introduções. Mas lá na introdução do livro dele, ele traz um pensamento muito legal na questão das relações de consumo. Que o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, ele foi uma legislação muito além do seu tempo. Tanto é que até hoje nós temos dificuldades de interpretá-lo, tamanho cunho futurístico que ele tem, tamanha, vamos dizer assim, complexidade, perfeccionismo desse código. É um código realmente que foi feito há 30 anos atrás, mas que até hoje nós não conseguimos dar aquela devida interpretação para os seus anseios. Por que eu digo isso? Ele diz o seguinte: nós temos aqui no Brasil um conflito de geração entre juristas. Então é por isso que muitas vezes a gente vê uma dificuldade muito grande em se reconhecer o dano moral pela própria terminologia do dano. Quando a gente fala moral, por mais que os nossos colegas, os nossos magistrados, desembargadores, ministros, entre outros, até advogados em si, que são formados ali antes da entrada do Código de Defesa do Consumidor, são formados no Código Civil de 1916, que é um Código Civil que é inspirado no Código Oitocentista, lá da época de Napoleão, lá da Revolução Francesa, que nós tínhamos como ideário a própria liberdade. Enfim, esses juristas, eles possuem a base filosófica deles formada na ideal de que o dano moral é a lesão a patrimônio da personalidade. Então, nós vamos ter, sim, um conflito. Por mais que ele se atualize, por mais que ele se aprofunde, nós vamos ter sempre um conflito de identidade para conseguir identificar se realmente é um dano moral subjetivo, se é um dano moral in re ipsa, ou se realmente houve ausência de dano. Quando eu estava estudando para fazer o artigo sobre mero aborrecimento, e a gente acaba viajando bastante, aí estudando muito, estava tentando procurar uma forma que categorizasse o dano, um dano que não tivesse a nomenclatura moral. Porque a dificuldade da interpretação justamente está na nomenclatura em si, que induz o intérprete a dor, amargura, vexame e humilhação. Porque as consequências, obviamente, dessa lesão ao patrimônio. Porque, diuturnamente, assim como você, nós temos julgados que a gente lê e fala: nossa, mas que confusão tremenda. Eu não quis um dano moral com dor, amargura, vexame e humilhação, não foi pedido isso, a parte não sentiu isso. E aí fica muito claro esse conflito de geração, essa pedra bruta, difícil de ser quebrada, da base filosófica do passado. Então, quando veio à tona o desvio produtivo, quando vieram as teses de danos temporais, aí sim começou a ser bacana. Mas houve ao meu ver, ainda há uma grande confusão quanto à natureza jurídica desses danos, o que pode induzir a erro ou a equívoco, por mais inocente que seja esse equívoco, por ser um conflito de geração de juristas. Por nós termos, de um lado, juristas formados e aprofundados com a sua base filosófica, já
agora com o dano moral em ré ipsa, com a responsabilidade civil objetiva, com os danos existenciais, e que estão sendo julgados, né, por juristas, com todo respeito a todos, obviamente, que têm a base filosófica formada na teoria subjetivista, na teoria contratualista, na teoria individualista. Então isso vai gerar um conflito. E Risato espanca aí na introdução dele o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor ele só vai começar a ser interpretado se não sofrer nenhuma retaliação, conforme ele deveria ser interpretado desde o seu início, daqui 30, 40 anos, 50 anos, que aí vai ser o tempo suficiente de ciclar a geração de juristas no país, porque até então vai haver muita resistência interpretativa pelo fato de ser um código que originariamente ele é de ordem pública e principiológico, dando primazia à casuística, né? Então, o caso concreto é a interpretação do hermeneuta. Então, é fantástico esse raciocínio. Isso aí faz despertar na gente aqui, nos juristas, nos cientistas jurídicos, realmente a estudar outras ciências, como, por exemplo, a sociologia, a psicologia, para buscar entender esses julgados, né? Essa confusão toda que existe. Então, é bem legal. E aí, Vitor, dando continuidade agora já para o nosso segundo time aqui da nossa live, porque passa muito rápido, nós já estamos falando quase 40 minutos, né? Como que a gente consegue caracterizar na prática um dano temporal? Você consegue, assim, chegou uma pessoa e falou, eu fui lesado, eu preciso da minha reparação e tal, mas houve a prestação de serviço, só que essa prestação de serviço gerou, de certa forma, um desgaste aí. Como que a gente consegue identificar essa lesão temporal para quem está nos assistindo? Perfeito. É bem pertinente esse questionamento. E aí eu, inclusive, trabalho essa ideia também com base na teoria do advogado alemão Hermann Staub, que ele elaborou lá em 1902, Rodrigo. Hermann Staub era um advogado alemão que trabalhou a teoria que hoje é conhecida como violação positiva do contrato. É interessantíssima essa ideia, porque na visão do Hermann, ele, já naquela época, ele identificava que algumas obrigações elas eram apenas formalmente cumpridas pela parte contrária, mas não de forma substancial. Isso a gente identifica muito bem, com perfeição, sem dificuldade, nas relações de consumo. Por quê? A ideia de adimplemento antiga, né, ela está relacionada simplesmente àquela dinâmica em que eu firmo um contrato com você, né, você me vende o seu carro. Você me passa o carro, né, ocorre a tradição, eu pago o preço, está perfeita a obrigação. Só que nas relações de consumo não é assim. A noção de adimplemento ela é muito mais ampla. Porque na relação de consumo nós temos deveres anexos. Quais são esses deveres anexos? O fornecedor lança no mercado um determinado produto, um smartphone. Né? Eu vou lá na loja, compro, pago pelo smartphone, a loja me entrega, está perfeita a obrigação, está cumprida? Não. Porque esse fornecedor ele tem o dever de garantia. Que tem lá, por exemplo, no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal, de adequação, de qualidade, e, além disso, a garantia contratual que o fornecedor me promete. Então, no pós-venda, pós-compra, o fornecedor ele fica atrelado ao consumidor em relação ao cumprimento dessas ações. E mais, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que essa garantia legal contratual expire, você tem a questão da vida útil do produto. E que nós temos hoje no Brasil trabalhos fantásticos sobre obsolescência programada, que é o consumo, né, voltando a Bauman, né, a modernidade líquida. As coisas hoje estão sendo feitas para acabar rápido e você comprar outra. Quem trabalha muito bem isso é o Fábio Schwartz, que é colega nosso lá do Brasil Com, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem um livro fantástico que chama Hiperconsumo e Hiperinovação, que também é resultado do mestrado dele. Então, observe, o que é a violação positiva do contrato? É quando, embora formalmente o fornecedor me preste um atendimento, por exemplo, eu estou com problema com a operadora de telefonia. Eu ligo para lá, ela tem que me dar o suporte online, né?
mas ela enrola para dar esse suporte. Ela não consegue me dar o suporte, não consegue atender minha demanda, ou então de forma insatisfatória. Ela não cumpriu a obrigação dela. Então, por que o contrato é violado de forma positiva? Porque, formalmente, ele está sendo cumprido. Fornecedor, não, eu atendi o telefonema do consumidor. Mas você solucionou o problema do consumidor? Não. Então, substancialmente, o contrato não está sendo cumprido. Houve um inadimplemento, tanto é que ele diferencia a questão do adimplemento parcial do inadimplemento. Né? Inadimplemento seria algo absoluto, quando não tivesse nenhuma oportunidade da pessoa prosseguir com a relação. Só para a gente situar o pessoal, o que seria um inadimplemento clássico? Eu contratei um buffet para o meu casamento. E aí, na noite do meu casamento, o buffet não compareceu para me servir ou serviu comida estragada. Adianta para mim o buffet novamente prestar o serviço? Não adianta. Aquela noite passou a festa, então isso é inadimplemento, é absoluto. Agora, adimplemento parcial, que é relacionado à ideia de mora. Poxa, eu estou devendo fornecedor, devo R$10.000 para o banco. Né? Eu não estou pagando as prestações. O banco me cobra ano que vem. Ano que vem interessa ele receber? Interessa. Então, há aí um inadimplemento parcial, que seria a ideia de mora. A violação positiva do contrato ela está relacionada mais ou menos a isso. Né? Às vezes interessa ao consumidor que o fornecedor cumpra a obrigação, né, porque ele não cumpriu de forma satisfatória, é um cumprimento defeituoso do contrato. Então, isso eu trabalho isso como tópico no meu artigo, nos meus artigos, dizendo o seguinte, olha, o dano temporal ele pode ser identificado como uma violação positiva do contrato, porque se o fornecedor, ou então vamos lá para o âmbito do Estado, da própria administração pública, atende no tempo devido, no tempo razoável, ele vai estar violando esse contrato. Né? Ele vai estar prestando um serviço defeituoso. E só para a gente arrematar aqui, esqueci o que eu ia falar, mas, enfim, a ideia, a noção de violação positiva do contrato é essa. O contrato ele é cumprido, mas apenas do ponto de vista formal, não do ponto de vista material substancial. O que é bacana, e a gente deixar bem claro, é que a gente tem que tomar muito cuidado como essa tese do dano temporal ela está em franca expansão aqui, para que não haja o desvirtuamento também das suas bases filosóficas, das suas bases jurídicas. Por exemplo, não é qualquer tipo, vamos dizer assim, de falha na prestação de serviço que vai incorrer em danos temporais, que vai incorrer em desvio produtivo do consumidor. Né? A gente sabe que pode ocorrer de muitos colegas advogados colocarem uma enxurrada de ações no Poder Judiciário e tentando aí desvirtuar o que arduamente tem sido construído a passos, vamos dizer assim, de tartaruga, porque tem que ser devagar mesmo para introduzir esse tipo de teoria na nossa jurisprudência, na nossa doutrina, mas que para desvirtuar e para desconstruir tudo é rápido. Então, assim, na relação de consumo, o que seria um desvio produtivo? Vamos tentar exemplificar aqui, eu e você junto, para o pessoal aí que está nos assistindo. Eu registro aqui a presença. Nós temos colegas juízes de direito nos assistindo, tá? Doutor Iali, doutor Molina. Nós temos aqui colegas advogados, temos doutrinadores também assistindo, a galera de peso que está nos assistindo aqui. Então, é importante a gente trabalhar a conscientização do papel social também de nós, advogados, de nós, professores, para não desvirtuarmos uma teoria que tem sido tão cara para o Brasil para ela ser construída, né? Muitos consumidores aí com suas respectivas reparações e indenizações sendo afastadas por um entendimento chamado mero aborrecimento, que todos nós já conhecemos, e que essa teoria do dano temporal e do desvio produtivo pode, enfim, vencer, ser uma forma, um aliado para vencer esse tipo de interpretação dado no caso prático. Então, não é qualquer situação. Recursos produtivos, né, segundo consta da teoria aprofundada aí do Marcos Dessoni, é
o tempo é um recurso produtivo, né? Você tem esses recursos. Então, por exemplo, se você compra um celular de última geração, é para ele liberar um recurso produtivo seu, tempo, para que você tenha mais tempo de fazer outras coisas, dar atenção a outras coisas, como lazer, como jogar bola, como trabalhar em outras coisas, né? Como se dedicar a uma leitura, se dedicar à família e assim sucessivamente. A partir do momento em que eu tive registrar a presença do Dr. Miguel Barreto, do qual a gente citou aqui a literatura dele, a indústria do mero aborrecimento. Então, a gente tem esses recursos produtivos. Então, a tecnologia ela veio e tem o dever de qualidade, adequação e segurança garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que aparece um vício nesse meu produto, né, ou que ele frustra as minhas legítimas expectativas, e eu busco esse conserto, não vamos falar ainda em reparação, mas eu busco esse conserto dentro dos prazos legais, o fornecedor ele tem o exercício regular do direito dele, né, que em regra é 30 dias para reparação. Se ele em 30 dias não me repara isso daí, o que nós tínhamos como entendimento? De que tratava-se de um mero aborrecimento, se passasse 3, 4, 5, 10 dias. Na realidade, eu tive que ficar questionando, eu tive que me deslocar, eu fiquei sem esse produto que acabou irrompendo, né? Acabou gerando aí vários outros transtornos, em especial desviando os meus recursos vitais, temporais, para dar atenção a essa desídia, a solução deste problema causado por ele próprio. Então, outra situação que você muito eu ligo na empresa, eu tento extrajudicialmente sanar vícios de produto, vícios do serviço, em que originariamente quem deu causa de existir foi a própria empresa, o próprio fornecedor, e este me trata de forma desidiosa. Esse não me dá a devida atenção, a devida qualidade esperada de uma prestação de serviço. Então eu tenho aí novamente que me deslocar, desviar os meus recursos, o meu tempo, para tentar solucionar aquilo que eu não posso existir. O que o Marcos muito bem fala nas palestras, que é o seguinte, eu não consigo ligar ao saque, né, ao saque, e ao mesmo tempo trabalhar e dar atenção às duas coisas ao mesmo tempo. Então eu estou tendo, ou eu dou atenção para uma, ou eu dou atenção para outra, e eu não consigo fazer nada. Eu não consigo viajar, né, e tentar receber a pessoa para vir reparar um problema dentro da minha residência na hora e no horário que ela queira. A gente até tem até na televisão corre isso daí, em programas de humor, né? Que aquelas empresas de telefonia falam, você contrata, você precisa de uma reparação no seu modem, por exemplo, e aí o cara lá da empresa fala, não, tudo bem, o senhor tem que me aguardar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas na sua residência. Se o senhor não estiver, ainda lhe cobraremos uma multa, né? Então perceba, não tem lógica, está desviando totalmente o seu recurso produtivo, o dano temporal, aí no caso, acredito eu, assim como o Marcos, que seja de natureza jurídica existencial. Aí agora contigo, Vitor, os outros aspectos dos danos temporais, aí contra o Estado, em relações civis, né, como um todo, você é o expert. Rodrigo, eu até eu tenho dito ultimamente que o Marcos ele poderia mudar o nome da teoria dele para desvio improdutivo. Porque, na verdade, o que ocorre é um desvio improdutivo. Ele seria produtivo se você estivesse desviando o seu tempo para produzir algo, mas você não está sendo desviado para produzir. Você está sendo desviado para se irritar, para enlouquecer perante o fornecedor, para reclamar, né? Para se sentir menosprezado. Então, o dano temporal, vou falar um pouquinho do Estado aqui. O próprio Marcos, na primeira edição do livro dele lá, em 2011, ele fala que também, por que não a administração pública não seria responsabilizada, né? Você imagina, você precisa ir numa prefeitura simplesmente obter lá uma certidão. E você chega lá, o funcionário fala para você, não, o funcionário responsável não está aqui. O outro funcionário está de férias. Não, volta amanhã. Aí você volta no outro dia, não, volta semana que vem, que deu problema aqui na máquina. Volta não sei o quê. Então, nós já temos hoje no Brasil
julgados, não uma jurisprudência formada, mas nós já temos julgados, em que o Estado está sendo condenado por lesão ao tempo do administrado, do cidadão. Inicialmente, nas minhas pesquisas, eu me deparei com dois, inclusive sobre o mesmo caso, um do Tribunal de Justiça do Amazonas e um do TJ do Rio, em que o Detran foi condenado pela falha na transferência da CNH do autor da ação, dos autores. Né? Era algo simples, era só providenciar a transferência para outro estado, alguma coisa nesse sentido, não me recordo exatamente, mas era uma transferência de CNH, algo bobo de ser feito, e que a pessoa precisou ingressar com a ação judicial para ter o seu pedido atendido. Um outro caso que é interessante também, esse é o que eu achei mais interessante de todos, é que o Estado foi condenado no Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro foi condenado por falha na prestação do serviço judiciário. O que aconteceu nesse caso? Um determinado cidadão ele foi citado numa ação penal para responder a um processo penal. Ele havia sido acusado erroneamente, ele era um homônimo, né, pessoa que tem o mesmo nome de outra. Ele foi acusado e, com isso, ele precisou contratar advogado e ficou durante 2 anos tendo que apresentar defesa no processo criminal. No final das contas, reconheceu-se que ele não era o autor do delito, ele foi indenizado por danos materiais e também R$30 mil pela lesão ao tempo dele, inclusive pelo fato, e isso é interessante colocar aqui, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em relação a essa questão da responsabilidade pela perda do tempo, é um tribunal que eu considero que está à frente dos demais. Com certeza. Porque foi o primeiro a reconhecer, tivemos, graças à tese do desvio produtivo, né, inclusive o cancelamento da súmula 75 lá, do mero aborrecimento, mas enfim, nesse julgado, o TJ do Rio considerou o seguinte, olha, a própria demora, os 2 anos que o cara ficou respondendo ao processo, caracterizou uma lesão ao tempo dele. Inclusive, eu lembrei de uma outra coisa, Rodrigo, tem uma autora portuguesa, Ana, não esqueci agora sobre o nome dela, ela tem um livro muito interessante chamado Estava falando da colega que tem a literatura portuguesa. Isso. Travou um pouquinho. Travou, agora voltou. Pode falar. Doutor? Travou aí voltou. Também? Travou aí também? Travou, mas já voltou aqui. Então, aqui, esse tempo, o próprio tempo ele é uma pena, né? Há outros autores também que trabalham essa vertente no processo penal. O professor Alexandre Moraes da Rosa, um deles, né? Fizemos live semana passada. Ele trabalha muito com a ideia dessa autora portuguesa. Depois eu vou me lembrar do nome dela. Quem quiser me mandar aí mensagem, eu passo para as pessoas aí. Mas, enfim, o Estado também está sendo chamado a responder por isso. E o interessante, você falou na questão da liberação dos recursos, né, do tempo. Sim. Nas relações de consumo, tanto nas relações de consumo quanto com o Estado, Rodrigo, nós temos aí publicidade que te incita, por exemplo, na relação de consumo, a publicidade que te incita, te estimula a adquirir um produto ou um serviço, justamente com a promessa de poupar tempo. Vê, por exemplo, propaganda de banco, cara, propaganda de Itaú, mostra lá a pessoa tenha mais tempo com a sua família, tenha mais tempo para relaxar e tal. E aí imagina que dá um problema no aplicativo do banco. Vamos colocar uma situação concreta aqui. O Código de Defesa do Consumidor ele fala lá no artigo 8º que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança do consumidor. E aí o vocábulo segurança, que está no caput do artigo, ele tem que ser entendido nesse sentido lá. E nós estamos numa era, num determinado momento social, em que os dados pessoais, todos os nossos dados pessoais, estão mais expostos em razão da tecnologia. E de uma tecnologia que nós somos estimulados o tempo todo a utilizar. Então isso repercute também. Então,
Se você tem os seus dados capturados, por exemplo, aparece lá um contrato, o nome do Rodrigo Palomares no Serasa, em razão de uma suposta contratação que você não fez. E aí descobre-se depois que foi porque alguém, através do aplicativo de banco, capturou seus dados e realizou uma contratação, ou um cartão de crédito. Você vai perder tempo para poder solucionar essa demanda de consumo. Igualmente, no âmbito da administração pública, né? Também propaganda oficial do Estado estimula, né? Lança serviços tipo Poupa Tempo, né? Esse serviço de prefeitura, principalmente, né? Para você poupar o seu tempo, quando, na verdade, o cidadão não consegue solucionar a demanda junto à administração pública. Então, esse é um aspecto interessante também, porque nós somos estimulados a consumir produtos e serviços para poupar nosso tempo e, no final das contas, a gente acaba desviando o nosso tempo para poder resolver problema de consumo. Sim. Aqui nós tivemos algumas perguntas. Teve uma pergunta bem interessante na questão de plano de saúde, né? Como fica o plano de saúde, enfim, com a situação dos danos temporais. E teve aqui também do professor Loyola, poderia ser aplicada a teoria aos casos de resistência injustificada do fornecedor em resolver o problema, mesmo após a intermediação pelo PROCON? Aqui, Vitor, na questão que o Tiago levanta para nós, é interessante o entendimento do nosso colega também do Brasilcom, o desembargador Werson Rego. Ele tem entendido lá nas decisões de que se o consumidor ele tentou de várias formas sanar vícios, né, ou defeitos de produtos ou serviços de forma extrajudicial, seja pelo PROCON, seja pelos portais de comunicação com a própria empresa, ou até mesmo pelo consumidor.gov, e a empresa desidiosamente não responde, ou então continua afirmando o abuso de direito que ela tem cometido, fazendo esse consumidor ter que entrar no Poder Judiciário para ver, enfim, o seu direito certo, né? O seu direito do consumidor sendo posto em prática, ele considera isso sim um dano temporal por si só, de forma objetiva. Tá? Então, é muito interessante quem está aí nos assistindo ver os julgados aí do colega, né, do doutor desembargador Werson Rego, lá do Rio de Janeiro, nesse sentido do dano temporal. E aí, na questão do plano de saúde, eu jogo a bucha para você, Vitor. O que você acha aí na questão do plano de saúde? Existe a possibilidade da gente condenar as operadoras de plano de saúde por dano temporal? A meu ver, sem dúvida alguma. Não só as operadoras de plano de saúde, como qualquer seguradora. A seguradora de veículo, a seguradora de residência, enfim, porque o contrato de seguro, Rodrigo, qual é o objetivo dele? É te proporcionar tranquilidade, né? Esse é o grande argumento da seguradora para fazer, para te convencer a contratar um produto, né, deles, um seguro. Então, é te fornecer tranquilidade, justamente para que você, dentre outras coisas, não tenha que desperdiçar tempo. E no contrato de plano de saúde, isso fica muito claro, porque a gente sabe que a gente tem um sistema único de saúde que, embora universal, né, tanto o mais pobre quanto o mais rico pode usar, ele é deficitário. E muitas pessoas são levadas a contratar um plano de saúde justamente para não ter que se submeter a esperas longas de atendimento que é um sistema único de saúde. E aí, no momento que a pessoa mais precisa, ela pagou lá as mensalidades do plano de saúde, o plano tenta encontrar brechas no contrato, brechas na lei, para poder negar cobertura, para poder negar atendimento. Ou então, não, você só pode ser atendido, problema muito comum. Mesmo com plano de saúde, você vai marcar uma consulta hoje só para daqui 3 meses. Então não faz sentido nenhum. Né? O contrato de plano de saúde ele perdeu totalmente o objetivo dele, que é exatamente te proporcionar agilidade no atendimento. Então isso, claro, está relacionado também ao dano temporal, é algo interessante para se trabalhar. Eu não li ainda, talvez seja até uma ideia para nós aí, para o Tiago, que está nos assistindo. O Tiago é um grande especialista em plano de saúde, tem falado sobre isso com muita propriedade, as lives dele estão bombando, porque ele fala isso com um domínio incrível. Fica a sugestão aí até para a gente poder pesquisar isso e amadurecer essa ideia. Os contratos de plano de saúde.
inclusive Gustavo Borges, que é um dos organizadores da nossa obra. Apareceu o sininho aqui, ó, 20 segundos, Vitor. É uma pena. É tão gostoso, né, dialogar isso aqui que passa tão rápido. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Foi espetacular a sua explicação. Valeu.